Cansei. Ainda mais quando algo aqui começa a crescer dentro de mim. A gente cansa rápido. Passaram muito frio por esses dias ou não? Alguns dizem que frio é psicológico, né? Se for assim, tá todo mundo de psicológico fraco aqui. Ô friozinho, né? Até a gente estava conversando, conversei com o Lucas ali quando ele entrou, eu falei, cara, eu declaro um carro em nossas vidas, porque o meu amigo ali também chegou de moto. Vida de motoqueiro nesse frio não é fácil. Ainda mais para os bagrinhos que não estão acostumados com frio. Não é verdade? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu creio que Deus vai falar muito forte hoje aos nossos corações. Eu creio que Deus vai falar algo muito poderoso em nossas vidas. Mas para isso nós temos que estar com a nossa cabeça focada, centralizada naquilo que Deus vai falar, para que nós possamos entender. E não só entender, mas possamos praticar aquilo que vamos escutar. Que vamos aprender, amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite. Pedimos para que o Espírito Santo continue manifesto neste lugar. Pai, abençoe este momento da Tua palavra, que o Senhor venha e se revele a nós. Que o Senhor venha e revele aquilo que quer nos passar, para que nós possamos praticar, para que nós possamos colocar em prática e ser melhores pessoas, Senhor, tendo um caráter parecido com o Seu, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ser transformados e sermos jovens segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cara, eu estou suando neste frio. Como pode isso? Olha para a pessoa que está do seu lado. Quem está de casalzinho é mais fácil. Quem não está, olha, não importa a distância. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu amigo, nós fomos chamados para ser pacificadores. Fala, pacificadores. Hoje pela manhã eu estava meditando na palavra. E eu li algo muito poderoso e isso ficou muito forte no meu coração. Sobre sermos pacificadores. Sabe, e algo que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração é que nisso também foi deturpado. Sabe por quê? Eu até lembrei de uma situação que eu acho muito engraçada. Se a gente for analisar, ninguém mais vem para estabelecer a paz. Nada vem para estabelecer a paz. Foi tão deturpado que hoje, na mentalidade humana, para se estabelecer paz em um lugar que é conflito, geralmente eles primeiro estabelecem a guerra. Primeiro eles estabelecem a guerra para depois vir um tempo de paz. Porque assim eles acabam com todos aqueles que não concordavam ou que tinham conflito e estabelece apenas aqueles que têm concordância. E isso foi tão fundamentado em nós, isso foi gerando desde quando éramos pequenos. Sabe por quê? O maior exemplo. Quando tinha briga na tua escola, vocês ficavam, não briguem. Por favor, não briguem, vocês ficavam gritando, briga, briga, briga. No meu tempo era assim. Ah, vai ter briga. Ninguém corria lá para se separar. Não vamos deixar, não. Fazia aquela roda, ainda fazia a roda, porque se alguém quisesse sair, jogava para o meio de novo. E todo mundo ficava gritando, briga, 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 briga. Ah, vai ter porrada. Nossa, não deixava. Xingou a tua mãe. Não é verdade? Então, desde quando éramos pequenos, algo foi deturpado em nós. A pacificação. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3. Tiago. Deixa eu só achar aqui, que a minha Bíblia, ela tem uma sequência diferente. Um pouquinho.
Tiago, capítulo 3, versículo 18. Se você achou, diz amém. Se você que está nos assistindo, escreva amém. Diz assim, Tiago, capítulo 3, versículo 18. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Vou ler de novo. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Isso é muito forte. Porque isso é a primeira coisa que isso nos mostra. Que não é com guerra que se estabelece a justiça de Deus, e sim com a paz. Aqueles que exercem a paz, a justiça de Deus vem. Isso é incrível. Porque aquele paradigma, aquela ideia que o mundo traz de conflito para estabelecer algo, para estabelecer uma paz, já é quebrado. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não é na briga que você vai estabelecer paz. Aos casados e namorados diz, não é você brigando comigo, amor, que a gente vai estabelecer a paz. Né, amor? Porque o que acontece? Cara, isso precisa ser entendido. Que não é através de conflito que se estabelece a paz. Primeiramente porque a gente entende que o único que traz a paz é Deus. A palavra diz que o Deus de paz o santifique. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje. Que não é por conflitos que você estabelece a paz de Deus. Que não é por conflitos que estabelece a justiça de Deus. Mas é você sendo pacificador. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você foi chamado para ser um pacificador de Deus. Só que algo muito interessante entra aí. Porque quando você vai ter um ato para pacificar um lugar, como que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, se você vê uma briga ali, o que você vai fazer? Ei, parou. Você vai usar uma arma muito forte que Deus fala, que é a sua voz. E esse é o primeiro problema, esse é o primeiro ponto onde Satanás veio e deturpou na vida do jovem, onde Satanás veio e mudou uma cultura santa para uma cultura humana, uma cultura pecadora. Porque hoje, vamos abrir um parênteses aqui. Cara, pensa comigo. Quantos aqui lembram, desde que acordam, lembram tudo o que falou quando vão dormir? Quantos lembram? Levante a sua mão se você lembra. Desde o momento que você abriu o olho, você lembra de exatamente tudo o que você falou. Agora, quantos já passaram por uma situação que estavam em conflito ou em um ambiente pressionado e falou algo sem pensar que depois se arrependeu? Levanta a mão. O que isso tem a ver, Misael? Que, cara, isso é tão forte, isso é tão poderoso, que Tiago, quando escreveu o seu livro, ele deixou um capítulo praticamente só para falarmos da língua. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é essa língua que você tem aí. Fala, é essa mesmo que está aí. Vamos lá? Vamos continuar em Tiago, capítulo 3, mas a gente vai ler a partir do capítulo 3, do versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o corpo todo do animal. Pensem também em um navio, embora seja tão grande, tão impelido por fortes ventos, o piloto o dirige na direção que quiser mediante a um leme pequeno. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria de grandes coisas. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidades. Ela é alojada entre os membros do nosso corpo e contamina por inteiro, incendiando todo o curso da nossa vida, o seu fogo alimentado pelo diabo. Os seres humanos dominaram e continuam domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor,
ao Pai e com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas como imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Fala comigo assim, da mesma boca, com mais força, da mesma boca, procede bênção e maldição. Vamos continuar? Irmãos, não é correto que as coisas sejam dessa forma. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, pode? E a figueira pode produzir azeitonas? Meus irmãos, ou a videira figos? Tampouco. Uma fonte de água salgada não produzirá água doce. Quem dentre vocês é sábio e tem entendimento, que o demonstre mediante a sua boa conduta, por ações práticas com a humildade procedente da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambições egoístas, não se gloriem disso, nem ataque a verdade com mentiras. Essa sabedoria não é do tipo que procede do alto, ao contrário, ela é terrena, não espiritual, ela é demoníaca. Porque onde existem invejas e ambições egoístas, há discórdias e toda espécie de prática de indecência. Mas a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, dócil, racional, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, uau! Fala para ela assim, uau, que extraordinário. Sabe por quê? Porque se a gente for ver tudo que foi lido aqui, é o nosso cenário de hoje, não é verdade? Hoje nós vivemos em um mundo egoísta, pessoas colocam a sua ambição acima de todas as coisas, num mundo de iniquidade. Hoje não existe mais o que é certo, a palavra diz que transformaram a verdade de Deus em mentira e a mentira em verdade. Para você ver como isso é algo muito sério, antigamente, vamos lá na história, vamos lá para o mundo feudal, não que eu entenda de história, mas vamos lá. Antigamente, se alguém estava devendo algo ou se alguém precisava de algo emprestado, ele falava assim, eu dou a minha palavra que eu vou pagar. Eu preciso disso, eu dou a minha palavra, ou alguma promessa, eu preciso que você faça isso. A Larissa olhava para mim e falava, eu dou a minha palavra que eu vou fazer, e acabava por ali, não é verdade? Hoje, se um cara qualquer ali, aparece ali na igreja e chega para o Lucas ali e fala, Lucas, é teu nome como que é? Ele vai falar, é Lucas. E ele chega, eu preciso de R$200 e eu dou a minha palavra que eu vou te pagar. Quantos aqui emprestariam? Não, pega aí, cara. Como que é teu nome mesmo? Pega aí, então. Você deu a tua palavra, não deu? Quantos aqui emprestariam? Levanta a mão. Porque hoje a palavra não tem valor nenhum. O poder da palavra diante de Deus, o poder da bênção através da palavra se perdeu. A honra da palavra se perdeu. Agora, para aquele momento de autoconhecimento, quantas vezes você prometeu algo para você mesmo? Quantas vezes você prometeu algo para a sua família ou para alguém importante ou o que seja que você prometeu e você não cumpriu? Que só foi palavras jogadas fora. A palavra de Deus fala em palavras jogadas ao vento. Porque hoje não se tem mais valor na sua palavra, hoje não se valoriza mais aquilo que fala. Por isso que eu perguntei para você no início, quantos lembram o que falam? Porque, querido, se a gente for analisar o nosso dia a dia, a gente fala mais bobeira do que coisas que têm, vamos dizer, valor ou prioridade, ou coisas sérias. Eu estou mentindo ou não? Se você colocar na balança tudo aquilo que você fala, quanto é sério e quanto é bobeira? Não é verdade? Pô, Misael, mas eu sou jovem e é top. É aquilo que eu falei, você tem que ser feliz. Lembra da nossa última ministração? Mas eu acho incrível de Deus que quando Deus fala algo para você, cara, vai, seja feliz, seja incrível, mas sempre tem um mas. Lembra que tudo que você fizer
você vai colher. E é o que a palavra diz. Hoje nós usamos da boca para abençoar e para amaldiçoar. E deixa eu te perguntar uma coisa, se a gente usa a mesma boca que a gente quer abençoar para amaldiçoar, cara, nós estamos sendo pacificadores? Nós estamos restabelecendo a paz? É algo muito interessante, porque em Mateus 9, se você quiser abrir depois, tem as bem-aventuranças. Feliz é aquele. E tem uma parte em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois eles são chamados de filhos de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: cara, agora preste atenção. Essa vai ser forte. Fala para a pessoa que está do seu lado e fala: se você não estabelece paz, aonde você for, você não tem características de filhos de Deus. Cara, a falta de maturidade ou a falta de posicionamento seu de estabelecer paz aonde você for, te descaracteriza totalmente como filho de Deus. Felizes são aqueles que são pacificadores, pois eles serão chamados e reconhecidos como filhos de Deus. É a palavra que diz. Olha para a pessoa que está do seu lado a última vez e fala: você foi chamado para ser um pacificador. Agora eu quero que você pense, analise todos os ambientes que você é exposto no seu dia. Primeiro você acorda na sua casa. Depois alguns iam para a escola. Depois alguns vão trabalhar. Alguns iam para a faculdade. Cara, em todos esses ambientes, quando aparecia um ambiente de discórdia, qual era o seu posicionamento? Sabe, hoje eu li um negócio muito interessante. Um amigo meu compartilhou uma frase bem assim: nós fomos chamados, ele também é cristão, nós fomos chamados para ganhar alma e não para discutir. Daí aparece Jesus puxando um carinha com Bíblia e ele, uma expressão de discussão. Porque hoje o que acontece? Cara, hoje nós perdemos o nosso foco. Hoje nós preferimos discutir para querer provar algo do que pacificar um ambiente e estabelecer o amor de Deus. Cara, como tudo na vida é processo, quando você estabelece paz num ambiente, então o amor de Deus e a justiça de Deus vem. Sabe, uma coisa muito interessante, Jesus, quando estava na terra, você nunca viu ele discutindo com ninguém. Vinham os fariseus lá e falavam e começavam a tirar com ele: você não é o cara, o Deus dos israelitas? Você não é aquele que chamam? Ele só falava assim: se você diz que eu sou. Ele não tinha essa de ficar: eu sou mesmo, quer que eu prove? Porque o objetivo dele em nenhum momento foi provar e discutir nada com ninguém. O objetivo dele era estabelecer o propósito de Deus. E se você for ler a história, estudar a história de Jesus, para aqueles que eu estou discipulando, a gente já estudou os evangelhos. Se você for ler a história de Jesus, em nenhum momento ele agiu de outra forma a não ser estabelecendo a paz. Primeiro momento um dos primeiros momentos que ele chegou, que ele viu que os fariseus lá queriam apedrejar a mulher. O que ele fez? Estabeleceu a paz. Cara, você foi chamado para estabelecer a paz aonde você for. Sábado passado nós lemos um versículo que agora eu não lembro onde estava, que ele falava que jovens, vocês podem ser exemplo para os mais velhos de amor, graça, respeito. E é isso que eu quero trazer hoje para você. Você tem uma responsabilidade, mas eu não quero que você leve isso como fardo. Eu quero que você absorva isso como característica do seu caráter.
Sabe, isso que nós sempre viemos ministrar, o que Deus sempre vem ministrar com a gente, é uma mudança, é uma transformação de caráter. Não é um fardo ao qual você recebe, não é uma obrigação de mudança, mas é um desejo, é despertar algo em você para desejar uma transformação de caráter. Sabe, hoje a gente vê muitas pessoas que falam assim, não, eu estou de boa, mas se ela vir, vai ouvir, ou se ele vir, vai ouvir. Não é verdade? Cara, foi tudo deturpado. Hoje ninguém mais pacifica nada. Hoje a primeira opção, Jesus falou, está na palavra de Deus, se te darem um tapa, você tem que oferecer a outra. Quem aqui, se chegarem e darem um tapa na sua cara, você vai virar outra? Ah, Misael, mas eu vou deixar o cara me bater? Mano, é esse que é o negócio. Sabe, eu aprendi uma coisa muito interessante. Que isso tem totalmente a ver com maturidade. Né, eu vou falar mais para os meninos, que é, se você é homem, vem brigar comigo. E eu li algo muito interessante, que falava assim, por eu ser homem imaduro, eu não vou fazer essa atitude de criança. E eu achei isso muito incrível, porque se a gente colocar na palavra de Deus, isso encaixa totalmente. Porque totalmente, ser pacificador de Jesus tem totalmente a ver com maturidade. Mano, o ambiente está um caos, eu estou sendo ofendido. Mano, mas eu estou em um processo de maturidade. E eu estou crescendo em Jesus. Isso é coisa de criança, eu não ajo mais de forma infantil. Cara, beleza, eu te amo, vem aqui. Tá louco, mano? Daí já quebrou, né? Então, quando você estabelece a paz, o amor e a justiça de Deus vem. Sabe, um dos desafios que eu quero lançar sobre você é que se você for exposto a um ambiente de conflito, ao invés de você alimentar este conflito, estabelece a paz, seja um pacificador. Eu tenho certeza que a paz e o amor de Deus vão ser estabelecidos naquele lugar, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus constrange. Então, se você responde a alguém de uma forma totalmente inesperada do que ela espera, o que vai acontecer? Vai quebrar a pessoa em 10 vezes. Cara, e não para a gente ficar feliz que ela ficou quebrada, não. É para você ver que o amor de Deus constrangeu ela. Sabe, eu passei algumas vezes por mais situações assim. Nossa, em uma época antiga que tinha um cara que falava muito mal de mim. Era na época que eu estudava ainda. E, sempre falava mal de mim pelas costas e tal, e tal, e tal. E daí chegou no meu ouvido, né? Da galera, ei, pô, não sei o que, ele tá falando mal de você, não sei. E daí ele soube que eu soube. Então, quando ele me viu e viu que eu fui na direção dele, o jeito até mudou, sabe? O que acontecer, vamos pra cima. Quando eu cheguei daí, cara, beleza, abracei ele, ele ficou vermelho. Totalmente sem jeito, assim. Sabe? O cara ficou totalmente sem jeito. Daí a galera, pô, achei que eu ia ver alguma coisa aqui, né? Eu cheguei e comecei a conversar com ele de maneira bem normal, descontraída, daí ele ficou todo sem jeito, assim. Daí ele saiu, assim, sabe, meio perdido, meio aéreo. Daí o pessoal chegou, cara, você tá falando com ele normal, pô, ele faz isso. Eu falei, cara, nada a ver, deixa pra lá, ele que tá falando. Daí passou um tempo, ele começou a se achegar, ele vinha e já me cumprimentava. Ele começou e depois ele veio e a gente virou amigo. E daí ele, pô, nada a ver, cara, eu falava isso de você, não sei o quê. O que aconteceu? Um constrangimento vem, cara. Porque a partir do momento que você assume seu papel de pacificador de ambientes, o amor e a justiça de Deus vêm. Bem-aventurados pacificadores, pois esses estão chamados de filhos de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você foi chamado para ser um pacificador. E o mais incrível é que Deus sempre vai te colocar em ambientes que você precisa estabelecer a paz. Ou Deus, ele sempre vai te colocar em um ambiente que você precisa exercer a maturidade de crescer e estabelecer a paz. Cara, este foi um ano onde eu fui muito confrontado para aprender isso. Porque antigamente eu tinha um paviozinho meio curto, principalmente quando eu fazia algo certo e eu me cobrar pelo certo. Até então, que a minha digníssima, que ali está,
Ela chegou e falou assim, amor, você tem que pedir para Deus. E isso foi uma porrada na minha cara, né? Porque às vezes a gente, né, tá ali, não, e bum. E eu fiquei aquilo. Falei, cara, não posso ser mais assim. E daí começou a aparecer diversas situações, tipo, pedindo assim para eu explodir, eu respirava e falava, tá tranquilo, eu vou para lá. E isso foi sendo tratado. Hoje eu sou exposto? Não sou exposto. Mas se eu for exposto, eu já sei que eu vou agir de uma outra maneira, porque eu fui tratado, eu quis ser tratado. Cara, se você hoje sabe que você é pavio curto, ou se qualquer coisinha você se exalta, ei, mano, lembre, você foi chamado para estabelecer paz de Deus. Você foi chamado para estabelecer uma mudança de ambiente. Ah, mas ele estava errado e eu estava certo. Cara, não interessa. A partir do momento que você entende que para quem você foi chamado, isso se torna uma coisa muito imatura para você se importar. Se você for analisar, tudo começa pela nossa boca. E eu quero que você hoje se analise. Cara, hoje você tem abençoado mais ou amaldiçoado mais? Hoje você mais amaldiçoa, hoje você mais desonra os seus pais ou abençoa os seus pais? Hoje você mais desonra a sua equipe no trabalho, os seus colegas, ou você abençoa? Sabe, quando a palavra diz em maldição, ela não está falando em você agir com ofensa. É toda a linguagem que não está de acordo com a palavra. Então, quando da sua boca procede só malícia, cara, você está amaldiçoando. Quando da sua boca procede coisas que não condizem com a palavra, cara, você está amaldiçoando. Eu quero que você pense nisso. A minha boca está sendo o quê? Para abençoar ou para amaldiçoar aonde eu estou? Sabe, quando as pessoas chegam, meu Larissa, eu soube que você discutiu com aquela guria, mas é assim mesmo, bom que você falou. Ela merecia ouvir tudo aquilo. Não fala mais com ela. Essa é a tua atitude? Mano, infelizmente a gente é muito assim. Primeira coisa que a gente já baixa um 007 na gente, que quando sabe que tem confusão, já sei para quem que eu vou perguntar. Já começa a investigar já. Já começa aquela musiquinha. E já vai querendo descobrir quem que era, quem que está fazendo e o que está fazendo. E em vez de estabelecer paz, o que acontece? Você põe mais fogo. Por quê? Porque hoje, cara, se perdeu a identidade, a característica de pacificador. Cara, seja sincero consigo, você estabelece paz aonde você vai? Hoje, você estabelece paz? Sabe, algo muito forte que Deus colocou no meu coração é que se muitas vezes você está vivendo uma injustiça na sua vida, é porque muitas vezes você não está estabelecendo paz. Ah, Senhor, porque eu estou nessa condição de vida, porque eu vivo essa injustiça, porque a minha vida está assim. Talvez seja porque você, quando é para você estabelecer e produzir paz, ser um pacificador de Jesus, você não estabelece. E a palavra diz que os pacificadores que plantam a semente da paz, juntarão Então, uma característica essencial para ser filho de Deus é ser um pacificador. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está sendo um pacificador? Fala assim, na tua escola ou trabalho, como que você tem agido? Isso é tão interessante porque, cara, hoje nós não temos nem mais cultura de agradecer. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando a palavra diz tudo, é tudo mesmo. E o que acontece? Cara, hoje a gente mais reclama, ainda mais no ambiente, no tempo que nós estamos hoje, de Covid. Sejam sinceros, quantos aqui reclamaram por estar vivendo esse tempo? Levanta a mão. Ah, que saco, não aguento mais. Ai, que raiva, cara, não aguento mais ficar em casa. Não é verdade? Ai, que saco, ano perdido. Mas aí a palavra diz, em tudo dai graças.
Mas daí está ali, será um entre parênteses, em tudo dai graças. Mas esta regra não se vale quando existe uma pandemia. Não tem isso. Em tudo dai graças. Tudo é tudo. É desde aí, cara, que eu quero que você analise. O que eu quero que você pense hoje? Mano, o que sai da sua boca? Cara, a boca tem poder. Tudo que sai da sua boca são sementes que você vai colher. Se você hoje fosse colher tudo aquilo que você falou, você teria uma boa colheita ou uma má colheita? Pastor Elton, ele fala algo muito interessante. Se você fosse ver com relação a ser saudável e você se alimentasse de todas as palavras que saem da sua boca, você seria uma pessoa saudável ou uma pessoa doente? Porque é muito sério. E isso Deus colocou no meu coração porque, cara, infelizmente, a geração que mais está falando bobagem é a nossa. Não é verdade? É um monte de pessoas que acham que sabem tudo e não sabem de nada. Só que tudo que nós falamos são sementes que são plantadas e nós vamos colher. A minha preocupação com você hoje é, cara, se você está sendo um pacificador, se você não estabelece paz aonde você vai, mano, tá errado. Você não está sendo chamado de filho de Deus, é a palavra. Sabe, não, meu Deus, vamos sair daqui porque aquele piá está vindo, aquela guria está vindo. Eu acho que esse é o nível mais chato que existe, né? Para chegar ao ponto das pessoas fugir. Mas, mano, como que você está sendo? O que tem saído da tua boca? Qual que tem sido as suas ações de palavras? Sabe, nós devemos entender que tudo, em tudo dai graças, é em tudo, porque Deus sempre está no controle das coisas. Nós fomos acostumados a escrever nossas bênçãos na areia da praia. E colocar nossas frustrações e nossas lutas escritas em lápides que nunca mais se apagam. Então nós ficamos sobre aquela frustração, nós ficamos reclamando sobre aquilo que não deu certo, aquele plano que não deu certo, e nós perdemos o foco para todas as coisas grandes que Deus está fazendo em nós. E daí nós não olhamos, só sabemos reclamar, amaldiçoar. E Deus está fazendo grandes coisas, Deus está fazendo coisas extraordinárias e nós só reclamando. Eu quero trazer hoje a sua mentalidade, eu quero trazer hoje, tentar colocar você em um ambiente de desconforto, a ponto de você querer ser transformado nesta área, no seu caráter. Cara, você tem sido um pacificador? Você tem sido um pacificador ou você só reclama, amaldiçoa, faz intriga, cria contenda? A palavra diz que, cara, maldito é os que geram contenda. Tem um versículo que fala sobre isso. Procura para mim, amor, faz um favor. Sobre não gerar contenda. Cara, o que você tem gerado? O que tem saído da sua boca? São intrigas, são palavras de maldição, ou você tem o controle? Sabe, quando a palavra diz que isso é incontrolável, é porque você não consegue controlar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não consegue controlar a sua língua. Por isso que você precisa ser chamado de filho de Deus. Porque em 1 Coríntios Paulo fala que quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus, Jesus fala para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e aonde você é fraco, você se torna forte. Você não pode controlar a sua língua, mas quando você tem uma vida com Jesus, quando você tem uma vida controlada pelo Espírito, a hora que você vai falar uma asneira, o Espírito Santo fala, opa, segura a tua empolgação aí, jovem. Acalma aí, porque não é bem assim. Você não é capaz de controlar a sua língua, mas o Espírito Santo, através de você, te torna capaz disso. Sabe, eu quero que você avalie isso na sua vida, eu quero que você pense nisso. Você na sua casa, você na sua escola, na facul, você no trampo, cara, você mais estabelece paz ou você gera ambientes de maldição, ou você gera ambientes de contenda, ou você gera ambiente de caos? Você foi chamado para trazer paz ao caos.
A ideia humana é que só se estabelece paz depois de estabelecer primeiro uma guerra. Achou? Tá onde? Provérbios 6, do 16 ao 19 e Provérbios 18, 6. Fala sobre contenda. O que é contenda? É você ir ser fofoqueiro, velho. Ser fofoqueiro é pecado. Então pare de ser fofoqueiro. Pare de falar da vida dos outros. Cuida da sua vida. Cara, entenda para que você foi chamado. Você foi chamado para estabelecer paz, principalmente na sua casa, mano. Sua casa tem que ser um ambiente de paz. Se na sua casa ainda é um ambiente de caos, Deus está te levantando para estabelecer paz na sua casa. Se na sua escola é um caos, se na sua escola é tudo virado, Deus está te chamando, Deus está te levantando para estabelecer paz na tua escola. Porque só quando você estabelece paz que a justiça de Deus vem. Só quando você estabelece paz, o amor e a justiça de Deus vem. Se na tua empresa você está passando ou está acontecendo algum ambiente de caos, de conflito, de confronto, Deus está te levantando para você ser um pacificador e estabelecer a paz de Deus naquele lugar. Jesus está levantando pacificadores, porque o mundo de caos já tem de monte. Hoje o mundo está totalmente caos, o país está totalmente caos, a nossa cidade está totalmente caos, os nossos bairros estão totalmente um caos. E Deus está levantando você para você ser um pacificador. Deus está chamando você para ser um jovem motivado a ser transformado nesta área, em vez de viver no caos, ser um pacificador. Deus está chamando você a se motivar, a tomar uma posição para que Deus trate essa área da sua vida, para que Deus transforme esta área do seu caráter e você seja um pacificador, estabeleça a paz. Pacificador significa reestabelecer a paz. Cara, Deus está nos chamando para restabelecer a paz, porque o mundo está um caos, ele precisa dos filhos de Deus. Você acha que nós viemos para este salão porque Deus abençoou porque é grande? Este bairro precisa do nosso posicionamento, esse bairro precisa dos filhos de Deus para estabelecerem paz neste lugar. Pontos de luzes, estabelecer paz neste lugar. E é nisso, cara, eu quero que você olhe para dentro de você e se reavalie. Que o Espírito Santo incomode você, que o Espírito Santo coloque você num posicionamento de incômodo e faça você se analisar em todas as áreas que você tem usado a sua boca para amaldiçoar ao invés de abençoar. Cara, lembra, você foi chamado para estabelecer a paz de Deus. Quando você não estabelece a paz, não estabelece a paz de Deus, te descaracteriza totalmente como filho de Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria que você fechasse seus olhos e olhasse para dentro de você. Sabe, querido, o mais incrível de Jesus é que Ele sempre nos dá a oportunidade de nos avaliarmos e de nos reposicionarmos para que Jesus transforme a nossa vida. Primeiro de tudo, eu quero que você se avalie e pense, cara, da minha boca mais procede bênção, da minha boca sai mais bênção ou maldição? Da minha boca sai mais gratidão ou ingratidão? Eu mais reclamo ou agradeço ao Senhor? Cara, como que está a minha vida? Eu sou fofoqueiro? Eu estabeleço caos? Quando acontece alguma coisa na minha empresa, na escola, na minha casa, eu sou aquele que traz a paz ou eu sou aquele que bota fervo? Feche seus olhos e comece a se analisar.
E comece a se analisar e comece a olhar para dentro do teu coração. E, cara, veja as áreas da sua vida que vocês precisam ser transformados. Veja se vocês têm sido um pacificador. Veja se vocês têm trazido paz de Deus. É tempo de nós reconhecermos. É tempo de nós sermos sinceros em nossas vidas. É tempo de nós abrirmos o nosso coração totalmente. Mano, Jesus nos chamou para algo incrível. Jesus nos chamou para trazer e restabelecer a paz. Mano, Jesus sempre vai te colocar em uma situação para você estabelecer paz. Jesus, em todo o seu caminhar, Ele estabeleceu paz. Você, como filho de Deus também, você foi chamado para a mesma coisa. Começa a se avaliar, começa a olhar para dentro de você e ver como está essa área da sua vida. Cara, a sua língua hoje está controlada pelo Espírito ou você sempre fala um monte de bobeira, fala um monte de bobagem? Hoje você, através do Espírito Santo, tem controle do que você fala? Você mais se arrepende do que você fala ou você tem convicção e certeza sobre a bênção que você lançou? Quantas vezes a gente vem se arrependendo, principalmente em discussão, principalmente em um ambiente onde nós nos sentimos confrontados? Quantas vezes nós falamos coisas que magoaram, falamos coisas que entristeceram, porque nós não pensamos, porque nós não temos domínio sobre o que falamos, porque nós não temos controle sobre o que falamos. E se nós não temos o controle, é porque falta uma vida com Deus, para que o Espírito Santo se aperfeiçoe em nós e nós possamos controlar e ter entendimento sobre o que falamos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui hoje como jovens que estão dispostos e disponíveis a mudar, a ser transformado. Pai, nós não queremos usar da nossa boca uma arma onde o Senhor nos deu para estabelecer a paz, uma arma onde o Senhor nos deu para propagar a paz, para propagar a bênção, o amor de Deus. Pai, nós não queremos usar para maldição, nós não queremos usar para fofoca, nós não queremos usar para contenda, nós não queremos usar para brigas, para intrigas, nós não queremos usar, Senhor, de maneira errada, de maneira que venha beneficiar o inferno. Nós queremos ter a maturidade, nós queremos ter, Pai, a maturidade de usá-la e estabelecer a paz, de usá-la para abençoar o reino de Deus, de usá-la para conquistar vidas para Jesus, de usá-las para manifestar a paz aonde fomos. Pai, nós queremos e pedimos, Espírito Santo, mostra para nós a verdade que é o nosso caráter, mostra para nós a verdade que há dentro de nós, nos mostra a realidade de como somos. E nós falamos para que o Senhor venha e nos transforme, nos ajude a transformar esta área em nossas vidas. Nós não queremos mais ser pessoas incontroláveis, nós não queremos mais ser esse tipo de pessoa, mas nós queremos ser uma pessoa, um filho segundo o teu coração. Nós queremos ser realmente este que está em Mateus: bem-aventurados pacificadores, pois estes são chamados de filhos de Deus. Nós queremos ser chamados de filhos de Deus. Nós queremos ser pacificadores. Por isso, Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje nós possamos entrar em um processo de transformação de caráter, nós possamos entrar em um processo onde o Senhor venha e nos conduza a uma maturidade nesta área. Nós não queremos mais agir de forma imatura, nós não queremos agir de forma incontrolável, mas nós queremos agir no Espírito Santo para que nós possamos usar a boca, a língua, que é uma arma onde o Senhor nos proporcionou para propagar a bênção e a paz de Jesus. Repita a sua oração comigo, fala: Senhor Jesus. Cidade fala: Senhor Jesus, eu me coloco disposto e disponível a passar por uma transformação de caráter, a passar por uma transformação de maturidade, e que nesta área, Senhor, eu seja transformado, eu seja controlado pelo Espírito Santo. Senhor, que eu não use mais o som da minha voz para amaldiçoar,
para causar intriga, para estabelecer caos, para usar com rebeldia, para usar com descompromisso. Pai, que eu venha usar o som da minha voz para estabelecer o reino de Deus, a paz de Cristo, e assim trazer o amor e a justiça de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você desse uma forte salva de palmas para o Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Boa noite. Frio. Depois dessa palavra maravilhosa. Pode sentar. Então, o Misael pediu para eu ministrar sobre as ofertas. Agora a gente vai ter esse período de ofertas, né, de entrega, a oferta, dízimos, primícias. E uma coisa que tocou no meu coração, e primeiramente eu vou ler uns versículos para vocês, para a gente poder entender que é uma coisa, algo muito sério, algo que é muito extenso. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, e é uma coisa muito importante que tem sido feito, e eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, uma experiência do que aconteceu comigo, amém? Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho para vocês. Deuteronômio 16, a parte B. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Em outras traduções não vá à casa do Senhor de mãos vazias. Outro versículo está lá em Lucas 16, 10. Está assim: quem é fiel nas pequenas coisas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Forte. Então, o que aconteceu comigo? Eu entendi, chegou um momento, desde os 11 anos, eu entregava dízimo, eu cresci, como que a gente fala, nasci na igreja, entregava dízimo, oferta, e não sabia para que servia. A partir do momento que eu entendi para que serve, como funciona, ninguém tá tirando dinheiro, ninguém tá aqui, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas existe procedimento para nós. Deus deixou ferramentas, Deus deixou nós podemos viver em comunidade, e para isso existe, tudo é um custo. Então ele deixou uma forma para a gente poder ser abençoado. E eu entendi, e toda vez que eu ia para a casa de Deus, na igreja, eu falava, além de eu adorar, além de eu cantar, de eu me entregar, eu não quero ir de mãos vazias, eu vou sempre levar uma oferta. Então eu entendi isso, e chegou um período que eu sempre tinha R$1, cara, R$1 assim, às vezes eu tinha 3, 4, tudo em moeda. Eu dividia com, pega aí, vamos lá, eu vou abençoar você, para você não estar de mãos vazias na casa de Deus. E foi algo interessante que, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, né, consegui esse emprego como menor aprendiz. Eu já era pessoa pequena, que imagina como... Imagina. Então eu comecei a trabalhar e eu sempre falava, Deus, me abençoou de uma forma tão grande, né, nesse emprego. Eu recebi a cesta básica, né? E o que aconteceu? Teve um momento que eu sempre falava, não, Deus, eu vou abençoar aqui. E chegou um momento que meu pai estava sem emprego, minha mãe estava sem emprego, minha irmã também. Meu irmão tinha acabado de estar com um câncer benigno, ele era pequenininho ainda, ele teve que raspar uma parte da cabeça. Então a gente passou por uma situação que só eu estava trabalhando, entendeu? E daí eu fiquei pensando, agora, era contrato, né? Eu vou sair do emprego, e agora? Falei, Deus, mas eu vou continuar sendo fiel. Vou continuar sendo fiel no pouco, mesmo que seja pouco, eu vou continuar sendo fiel. E nisso, a experiência que eu tenho foi que depois de 6 meses, ainda tinha, a gente pegou toda a cesta básica que a gente tinha, a gente dava para avó, para tia, para fulano, ciclano, e depois de 6 meses ainda tinha 9 latas de óleo. Você acredita que tinha óleo ainda
durante 6 meses. Depois de 6 meses, eu ficava muito abismado. Como que isso aconteceu? Não tem explicação. Porque eu fui fiel no pouco. Ainda tinha arroz, tinha feijão, as coisas, as básicas ali tinha ainda. Eu fiquei muito agradecido. E nisso, foi bem no ano, em 2011 para 2012, daí em 2012 eu passei na faculdade. Daí lá eu consegui um emprego, passei na federal, consegui um emprego, consegui um auxílio moradia, consegui que eu fui morar para praia, consegui um auxílio refeição, né? Então eu não pagava a refeição, eu pagava metade da casa, acho que era muito pouco, consegui um emprego, por quê? Porque eu fui fiel naquilo, entendeu? Então eu sempre falo, Deus, eu tô aqui, não vou entrar nas suas casas de mãos vazias, eu quero entregar tudo que eu tenho, nem que seja pouco, mas Deus sabe o coração. Deus sabe o teu coração. Então uma coisa que eu estou passando, uma experiência que aconteceu comigo, e eu quero deixar para vocês. E agora, como que eu falei aqui no outro versículo, como vocês querem ser abençoados, como vocês querem cuidar das coisas verdadeiras, das coisas do céu, se vocês não conseguem ser fiel no pouco? Deus deu um mandamento. Isso, tudo aqui na terra é um mandamento, é um aprendizado. Então Deus não vai te colocar para você gerenciar um lugar, sendo que você não consegue nem ser ofertante, não consegue nem levar pelo menos R$1. Como você quer isso? Como que você espera as coisas? Então tudo é um aprendizado, e eu aprendi isso. E eu fui abençoado, e eu tive uma prova. Eu orei e falei, Deus, eu estou aqui entregando minhas ofertas, minha primícia, meu dízimo, e fui muito abençoado. E eu creio que cada um aqui vai ser abençoado. Eu era muito novo. Então não tem desculpa, mas eu sou novo, mas eu era novo de tudo, era pequenininho, mas eu fui ali. E hoje Deus tem abençoado de uma forma tão grande. Hoje eu vou casar e eu já ganhei muitas coisas, né? Então a gente já ganhou muitas coisas, Deus tem abençoado novamente. Por quê? Porque a gente está sendo dizimista e ofertantes. Então, jovem, você é revolucionário, Deus deu o mandamento, entendeu? Você vai ser um empreendedor, você vai ser um jovem investidor, entendeu? Então, as coisas estão aí, Deus tem promessas para a sua vida, para cada um de vocês. Por isso, vocês têm que ser fiel. Seja fiel no pouco, não deixe de abençoar, não deixe de vir na casa, vai ser benção para você, entendeu? Então, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, e agora você se coloque em pé, pegue sua melhor oferta e fale, Deus, eu vou aceitar um compromisso. Eu aceitei um compromisso de não ir para a casa de Deus de mãos vazias, nem que fosse uma moeda, nem que fosse... Deus sabe a intenção do coração. Deus sabe a intenção, Deus sabe quanto você tem. Deus sabe quanto que você consegue. Eu passei por um momento que eu não tinha ninguém, estava sem nada, mas eu fui lá e Deus multiplicou, e sei que Deus vai multiplicar na vida de vocês. E quando vocês estiverem lá no muito, Deus vai abençoar mais ainda, porque vocês são fiel no pouco, entende? E aí Deus vai revelar as coisas, os propósitos dele, amém? Vou orar aqui. Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa cada jovem aqui, Senhor. Colocamos, Senhor, na sua presença, Senhor, nossa melhor oferta, Senhor. Nosso dízimo, Senhor. Nossas primícias, Senhor. Senhor, aqueles que não puderam trazer hoje, Senhor, mas que eles toquem no coração de cada um, que eles entendam o valor, a importância de ofertar, a importância, Senhor, do mandamento, Senhor. Sabemos que mandamentos, Senhor, os princípios são mandamentos inquebráveis, Senhor. Que esses princípios, Senhor, sejam enraizados no coração deles, Senhor. Que eles sejam jovens sedentos, Senhor, para entregar em sacrifício a Ti, Senhor. Que eles não venham à casa de Deus na Sua presença, Senhor, de mãos vazias, Senhor. E que eles sejam abençoados, Senhor, no trabalho, na escola, Senhor. Que eles sejam jovens empreendedores, jovens empresários, Senhor. Que eles venham ser, Senhor, não quando eles forem adultos, agora, Senhor. Agora, que o Senhor venha abençoar agora, Senhor, pela fidelidade deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Venha abençoar cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode entregar. Pode vir entregar. No one beside you. That's what we're singing.
Pode se assentar, amém? Gostaria de declarar e abençoar aqueles que estão nos assistindo, que você estabeleça a paz aí na sua casa, que você estabeleça a paz, que você tenha entendido aquilo que foi ministrado e você venha praticar e ser um pacificador de Deus. Amém? Te abençoo no nome de Jesus. Aleluia.